E as mudanças climáticas têm afetado a saúde de muitas pessoas. Um dia muito frio, outro dia muito quente. Isso tem ocasionado muitas tosses alérgicas e outras doenças. Quem vai falar sobre esse assunto vai ser o Dr. Gustavo Michel, que está aqui na Interativa e vai esclarecer muitas dúvidas. Não saia daí. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred. Então, Dr. Gustavo Michel, pneumologista, fala pra gente como é que a gente vai suportar essas mudanças bruscas de temperatura e não adoecer. Muito bem, Silvana, tudo bem? Então, sim, de fato, isso, né, alguns períodos do ano, eles se pautam por mudanças bastante importantes de temperatura. Alguns anos são diferentes dos outros, né? Tem anos que a gente tem isso com uma maior intensidade, tem anos que a gente tem isso com menor intensidade. E uma grande quantidade da população, quer dizer, os números estimados são que cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia respiratória. Essa alergia respiratória ela pode ser das vias aéreas superiores, das vias aéreas inferiores. O pessoal pode ter rinite, pode ter asma, né? Pode ter outros tipos de hiperreatividades, faringites, e tudo isso tende a piorar muito com as mudanças bruscas do clima, com os extremos do clima. As pessoas têm que ter essa atenção e esse cuidado de fato com esse tipo de coisa. É bem importante que as pessoas entendam que quem tem esse tipo de problema ou essa predisposição a, em determinadas épocas do ano, apresentar esse tipo de sintomas alérgicos, cujo de fato o principal é a tosse, elas têm que, em algum momento, estar atentas a isso e, se necessário, tratar. Né? Então, a gente fala muito das alergias, mas as mudanças de temperatura também elas predispõem às infecções, porque existe uma certa desregulagem da imunidade das vias aéreas, também com as mudanças importantes de temperatura, e as pessoas também estão mais propensas a ter infecções, seja por vírus, por bactérias, por fungos, né? Além dos quadros alérgicos. Tá, e como é que eu vou diferenciar se essa minha tosse ela é uma tosse alérgica ou ela é uma tosse vinda de uma pneumonia ou alguma coisa mais grave? Via de regra, isso as pessoas, de modo geral, já sabem ou elas têm esse sentimento porque isso é recorrente. Tem determinadas épocas do ano que as pessoas vão ter isso, tem determinadas épocas do ano que às vezes elas não têm tanto, né? Mas as pessoas têm que estar atentas, que se isso é uma coisa principalmente recorrente, com histórias familiares de alergia, a pessoa tem que buscar tratamento. Óbvio que existem cuidados locais, cuidados ambientais, cuidados de exposição que todo mundo tem que ter, principalmente as pessoas que têm um fundo alérgico. Agora, quando isso é recorrente, isso é preocupante, a pessoa tem que tratar. Não é normal, assim, a pessoa eu tenho uma tosse que é normal do inverno, na primavera normalmente eu tenho tosse. Não, é importante que as pessoas saibam, o normal é não tossir, é não ter tosse. Se está tossindo, alguma coisa está errada. E quais são esses cuidados? Né? Por exemplo, agora nós estamos ainda no inverno, mas já está quente hoje de novo. Então, quais os cuidados para se ter para evitar isso? Cuidados principalmente em casa para quem é alérgico, os grandes cuidados são para não inalar poeiras orgânicas. A inalação de poeiras orgânicas, e esses cuidados são, na maioria das vezes, já de amplo conhecimento das pessoas, que são os cuidados com tapetes, cortinas, carpetes, almofadas, tentar manter o ambiente mais limpo possível e, às vezes, com não tanto material de tecido, né, que acabe acumulando. Isso as pessoas muitas vezes já fazem isso no seu ambiente. Quem usa ar-condicionado, manter esses ar-condicionados, seja no carro, seja em casa, sempre com limpezas periódicas. Então isso facilita bastante a pessoa não inalar, basicamente, essas poeiras orgânicas, que são fungos, bactérias, que às vezes não causam infecção, mas que muitas vezes causam reações de hipersensibilidade alérgica nas pessoas. E a questão pneumológica, as pessoas que têm algum problema já crônico, o que elas podem fazer? Então, principalmente nos períodos de inverno
e nos períodos de mudança de temperatura, que é o final do outono, a entrada do inverno, e na primavera, que a gente, como está vendo agora, tem muita mudança de temperatura, as pessoas têm que atentar para manter esse seu problema com um rigoroso controle. Quer dizer, tem que estar muito bem tratadas. Hoje, felizmente, a gente já tem assim, uma gama de medicamentos para os processos alérgicos, para os pacientes com asma, principalmente, ou para os pacientes com DPOC, que é o enfisema pulmonar, que a gente consegue manter eles num estrito controle, levando uma vida praticamente normal, ou, na maioria das vezes, normal. Claro que, para isso, muitas vezes é necessário medicamento. Então, as pessoas que têm problemas respiratórios, elas têm que atentar que em determinadas épocas do ano, elas precisam estar com o seu tratamento em dia e o seu controle adequado do problema. O que acontece muitas vezes é que o paciente tem uma melhora, ele para de fazer o tratamento. E existe do paciente ficar viciado e o medicamento não fazer mais o efeito? Não. É assim, quem tem a doença crônica, né, ou até mesmo para os processos alérgicos, é que nem eu dizer que o hipertenso é viciado no remédio da pressão. Na verdade, não. Ele tem um problema de saúde que quando ele trata, ele fica bem, e quando ele não trata, ele não fica bem. Ele continua tendo o problema de saúde. Então, as pessoas alérgicas são assim, né? Elas precisam entender que não existe nenhum medicamento que, se a pessoa é alérgica, ela vai usar por um período curto de tempo e vai deixar de ser alérgica. Óbvio que as pessoas alérgicas têm determinadas épocas do ano que vão ser mais sintomáticas e determinadas épocas do ano que vão ser menos sintomáticas. Mas as próprias pessoas alérgicas, que no verão às vezes estão bem, se tem uma exposição mais importante a um ar-condicionado muito frio, elas vão ter os sintomas assim como se estivessem numa primavera ou no inverno, entende? Então, eu acho que, de fato, as pessoas... precisa muito esse grau de consciência da pessoa entender que, se ela tosse repetidas vezes ao ano, ela tem um problema, né? Que na maioria das vezes é um problema de simples resolução, mas que precisa ser resolvido e tratado nas épocas no qual esses sintomas aparecem. Isso é muito importante. E a questão da prevenção, né? Qualidade de vida, né, doutor? Assim, de ter uma vida saudável, evitar o cigarro, né? Porque a gente tem visto, assim, muitos jovenzinhos já usando cigarros eletrônicos, adquirindo alguns hábitos que não são saudáveis e que, consequentemente, isso no futuro vai acarretar também problemas respiratórios mais graves, né? Hoje, na verdade, todas essas pessoas com mais idade que têm problemas respiratórios, principalmente associado ao consumo do cigarro, já foram assim, né? Então, cabe a gente tentar explicar e fazer esses esclarecimentos de que, de fato, esses hábitos saudáveis são extremamente necessários, seja para a imunidade da pessoa, né, para não ter doenças infecciosas, seja para o desenvolvimento de doenças pulmonares crônicas, que em boa parte das vezes elas são até incapacitantes para o indivíduo. E mesmo nos casos mais leves, assim, quer dizer, tem o cuidado de saúde do dia a dia, tem o cuidado das pessoas não perderem dias de trabalho por causa disso, temos o cuidado de saúde mental. Quem é que não gosta de estar bem o tempo inteiro, né? Então, ninguém gosta de estar fazendo qualquer coisa, seja no seu trabalho, seja nas suas horas de lazer, e estar tossindo, né? Isso até para a saúde mental da pessoa. Acaba causando aquela dor, né? Acaba de tanto tossir. Tem gente que começa a ter dor no pulmão. Isso. De tanto tossir, né? E a pessoa às vezes está num ambiente com mais pessoas e ela está tossindo. É desagradável. Entende? Então, aí isso, até do ponto de vista emocional para a pessoa, às vezes ela não se sente bem. E muitos pacientes me procuram no consultório, não porque elas estejam preocupadas, às vezes, com a gravidade do problema ou que acham que deva ser um problema sério, mas que elas não se sentem bem em continuar tossindo. Seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente de lazer, mas elas percebem que elas são diferentes das outras pessoas, que elas estão tossindo e os outros não estão. Não, e depois de uma pandemia, todo mundo já fica com medo que pode estar causando, né? Vai passar, isso é contagioso, não é contagioso? E isso é uma pergunta também que as pessoas falam. Essa tosse, ela pode ser, ela é transmissível? Quando as tosses são de origem viral, sim, né? Então, isso todo mundo ficou muito bem informado, felizmente, se teve alguma coisa boa, é que as pessoas ficaram bem informadas quanto a isso, né? Então, essa transmissão de partículas dispersas no ar, né? Então, por isso é que no período de inverno, as doenças virais, elas acabam se propagando mais, porque as pessoas ficam confinadas por mais tempo em ambientes fechados, mas nos casos de tosse aguda, com intensidade mais alta, em período curto, associada a quadros febris e sintomas sistêmicos, muitas vezes essas doenças são, sim,
infecciosas. Uma das perguntas que a gente faz para os pacientes que vão nos procurar com tosse aguda de início por um curto período de tempo é se tem algum familiar ou alguém próximo no ambiente em casa ou no trabalho que também começou com um quadro semelhante. Isso sugere uma doença de transmissão infecciosa. Agora, os quadros alérgicos não, eles tendem a ser mais arrastados, recorrentes e na grande maioria e as infecções bacterianas também não são infectocontagiosas, elas são infecciosas, mas geralmente por uma queda da imunidade. Então, a gente pergunta se essas pessoas têm alguém próximo que estejam tossindo. Então, as doenças virais, sim, elas podem ter um componente infecto-contagioso. As alérgicas e as infecções bacterianas, na maioria das vezes, são só doenças infecciosas e não infecto-contagiosas. Como é que a pessoa vai saber? Existe algum exame específico que vai diagnosticar se é bacteriano, viral ou alérgico? Sim, nos quadros de tosse aguda, a gente muitas vezes solicita, né, os exames... Que exame que diagnostica isso? A gente solicita sorologias para Covid, para influenza, né? Então, existem painéis virais nos quadros mais graves, em pacientes que internam, que podem ser solicitados. Mas no dia a dia, quadros agudos um pouco mais intensos, de modo geral, a gente solicita as avaliações, os testes rápidos virais, principalmente para Covid e para influenza. Ou, em boa parte das vezes, porque também essas doenças, elas são, na maioria das vezes, quando não são graves, de resolução espontânea, não tem tratamento específico antiviral. Então, o que a gente já recomenda quando existe uma suspeita forte da doença viral, mesmo que não se faça o teste, é algum grau de isolamento social, né? Que a pessoa se faça, assim, de não ir ao trabalho, tentar não ter contato muito próximo com as pessoas, para que isso não seja transmitido em larga escala. Muito bem, muito obrigada, ótimas informações. E a prevenção sempre é o melhor remédio também, Exatamente. Né? Muito obrigada, então. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente. Escolha Unicred.